Bom, em primeiro lugar, agradecer também esse convite da presidenta Gleice, do presidente também da Pessoa Brahma, né, o Aloysio Mercadante, agradecer muito por esse convite. E para quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino, né, eu tenho um canal no YouTube chamado Laura Sabino, e eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite para vir aqui falar sobre o legado do PT na educação, porque a minha vida foi moldada pelos programas de educação do PT. Né? Eu cresci em uma área periférica, muito empobrecida, eu cresci vendo apresentador de televisão chamando minha cidade de Ribeirão das Neves de Ribeirão das Trevas, né? E ter 21 anos, que é a idade que eu tenho, significa que eu vivi a maior parte da minha vida em governos do PT. Então, eu vi a minha vida, a vida da minha família e dos meus colegas de escola, sendo realmente impactadas pelos programas petistas. Para começar pela minha família. Eu cresci vendo minha mãe contando como era desmaiar de fome na infância, meus tios contando também histórias super pesadas em respeito de dividir qualquer coisa que tinha em casa. O meu pai nasceu em uma favela, filho de mãe analfabeta, e de pai que estudou até a 4ª série, e graças à batalha dele, mas por causa também das modificações profundas que aconteceram na educação do Brasil, ele fez doutorado e hoje ele é professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu também vi alguns amigos que estudaram comigo em Ribeirão das Neves se tornarem hoje universitários, fazendo vários cursos técnicos também, como o Pronatec. Mas ter 21 anos também significa que eu acompanhei de perto a ascensão do fascismo no Brasil. Então, morar na periferia, isso é uma coisa que tem que ser falada aqui na live. Gente. Morar na periferia nunca foi uma coisa fácil. A polícia brasileira já era a polícia que mais matava no mundo. Estudar na escola pública também sempre foi difícil. Eu já tive professores que levavam canetão para dar aula. Eu pulava poça d'água para estudar, às vezes com os colegas. E eu posso dizer que existia, sim, nas pessoas um ódio legítimo ao sistema. E as pessoas da minha idade, por vários motivos, não sabiam o que era esse sistema. Porque não é interessante para a grande mídia que as pessoas conheçam a história da América Latina, que as pessoas conheçam a história do país que a gente vive. As pessoas não sabem o que é ser morador do Brasil, o que é a história de um país em que a gente teve mais tempo na escravidão do que no período de pessoas trabalhando de forma remunerada. Então, eu vi de perto, companheiros, meus professores sendo chamados de doutrinadores, sendo humilhados na sala de aula. Eu vi a crescente da escola sem partido. Eu acompanhei de perto o discurso dos meus colegas se tornando um discurso cada vez mais anti-esquerda. Eu vi meus colegas assistindo humoristas em nome de uma perseguição contra uma ditadura do politicamente correta, ganhando aval para fazer piada machista, racista, sabe? Antipobre também. Eu vi aos poucos meus amigos se transformando em defensores da ditadura militar. Eu vi comerciante de bairro pensar que tem o mesmo interesse de classe que o Silvio Santos. Então, foi um projeto muito bem construído pela mídia e pela elite desse país. A ideia da meritocracia fez com que meus colegas esquecessem que, além do mérito deles, por passar na faculdade, no Ciências Sem Fronteiras também, existiu uma série de políticas públicas que os movimentos sociais lutaram para conquistar e que o PT implementou. E sem elas, a maioria deles não estaria na universidade. Isso não é dizer que as pessoas não têm mérito nisso. Mas é só para a gente perceber que a nossa geração, a minha geração, é a geração em que mais pobres entraram nas universidades públicas e que se ascenderam financeiramente também. Isso é por mérito? É por mérito. Mas a gente não é superior às outras gerações. A gente está aqui porque a gente teve políticas que as gerações que vieram antes não tiveram. O orçamento para a pasta de educação em 2003 era de 18 bilhões. Pulou para 54,2 bilhões no governo do PT. No Reúne, o número de matrículas duplicou. De 2013 a 2014, a gente pulou de 505 mil vagas para 932 mil. O número de professores universitários da rede federal aumentou no período de 4,5 mil para mais de 75 mil. E isso incomoda. Isso incomoda, sabe? Incomoda a elite desse país, que é uma elite escravista, essa elite que não aguenta ver pobre ocupando esses espaços,
E aí é num espaço que a gente precisa falar também de identidade. A gente precisa falar de identidade, porque quando a gente pega as pesquisas e reconhece que a classe trabalhadora tem cor, a classe trabalhadora tem gênero, as pessoas estão passando por passam por isso também, as opressões. Para debater economia, a gente precisa falar da mãe solo. Para debater economia, a gente precisa falar do homem negro que faz jornada tripla, que recebe 3 vezes menos do que uma mulher branca e do que um homem branco. Então, nesse aspecto, dar meus parabéns para o plano do PT. Eu não consegui ler inteiro, mas eu achei incrível ter essa preocupação com a questão das identidades. Isso é muito importante, não são coisas excludentes. A gente que observa de perto, eu vi o quanto que o discurso moralista está, sim, muito atrelado em relação a essa questão. Então, você pega um grupo periférico, como um grupo periférico, e faz aquelas pessoas acreditarem que quem defende a família é a direita, e que a esquerda quer destruir a família. E o que a gente está vendo hoje é o contrário. Eu vivo falando isso em todo lugar que eu vou. Quando precisou mesmo, quando apertou, quando o momento era ou não defender a família, quem estava lá era a esquerda. E aí eu falo do trabalho excepcional também dos nossos deputados do PT. Porque nesse momento em que a gente que era para ver mesmo quem defende a família, que ficou claro que se sua avó sair de casa, ela pode morrer, quem fez a defesa da vida dela foi a esquerda. Quem foi que falou da necessidade da criação de um plano de medidas, mesmo que sejam por alguns momentos só durante a pandemia, mas o auxílio emergencial, quem teve ideia foi a esquerda, e se não fosse pela esquerda a gente não teria isso. Aqui em Minas Gerais a gente tem um governador do Novo e que está colocando a proposta de um auxílio emergencial de R$36. Então ficou muito claro para as pessoas quem que defende mesmo a família. Como que a gente pode dizer que a esquerda quer destruir a família se a esquerda está dizendo que o seu pai tem direito de ter vida, que seu pai tem o direito de ficar em casa com os filhos, que a gente lutou por um auxílio emergencial ainda maior do que a gente tem hoje, e não só o auxílio. A gente defende uma série de medidas, a gente defende o fortalecimento do SUS. É isso que a gente tem que defender, isso que a gente tem que deixar claro. A gente precisa pensar, até no momento de fazer aliança, a gente precisa pensar, essa aliança que a gente está fazendo são com pessoas que, de fato, se importam com a população, são com pessoas que não vão tirar essas pessoas do orçamento, não vão tirar as pessoas mais pobres do orçamento. Então, Por favor, Laura, você pode concluir sua fala? Mas o fato é que a população, ela quer transformação. Então, a gente tem que mostrar que o maior... Por favor, Laura, você pode concluir sua fala? Concluindo agora. A maior transformação que aconteceu nesse país veio com o PT. E veio pela caneta de um operário que veio para o Sudeste em pau de arara. Veio da luta de movimentos sociais. E a última coisa agora, para concluir, é que nessa semana eu fui vítima de uma fake news muito grande, que tomou uma proporção muito grande, saiu na UOL, saiu na História, saiu na Globo, e que foi, eles divulgaram um vídeo pornográfico com a foto com o rosto de uma menina ruiva, e falaram que era eu. Ficou provado que não era eu. Felizmente, essas revistas, esses portais deixaram claro que não era eu, mas eu acho interessante a gente perceber o quanto que incomoda ter um canal de youtuber que fala de esquerda. O nível que o ódio chegou, sabe? Então, ter isso claro, quem são essas pessoas que a gente está lutando por. Muito obrigada pela fala.